Você já ouviu falar da expressão "estamos todos no mesmo barco"? Bom, quero te dizer que essa expressão ela é uma verdadeira mentira, porque o correto seria "estamos todos no mesmo mar, porém cada um em seu barco", porque o barco das pessoas não são todos iguais. Não estamos todos dentro do mesmo barco, estamos todos no mesmo mar. Esse mar, no caso, é a vida, né? É o mar que nós estamos navegando, o destino que nós temos. Ali todos estamos no mesmo mar, navegando na mesma direção, ou não, né? Ou navegando sem direção, que é muito pior, porque imagine só aqui na vida real, um barco sem direção, ele vai para qualquer lugar de acordo com a tempestade, com as marés, as tempestades, de acordo com o mar, leva ele para onde o mar quiser. E a chance de afundar é muito maior. Então cada um está no seu barco. Alguns têm um barco pequeno, um barco que está quase afundando. Alguns têm um barco pequeno, porém um barco que está firme. Alguns têm um barco um pouco maior. Alguns têm iates, alguns têm navios. Enfim, cada um tem seu barco. Cada um tem seu barco, sua maneira de navegar. Porém, nesse marzão, vai ter momentos de calmaria, momentos que o mar vai estar como se fosse um tapete, porém vai ter momentos de tempestades. E esses momentos de tempestades, independente do tamanho do seu barco, do tamanho do seu navio, vai balançar. Todos os barcos, todos os navios vão balançar. E alguns barcos vão afundar no meio da tempestade, outros vão continuar, outros vão ficar extremamente danificados no meio da tempestade. E aí eu pergunto para você, quem está na direção do seu barco? Você está na direção do seu barco? O seu barco está sem direção, você não sabe para onde você vai e realmente as marés estão levando você para qualquer lugar? Ou você coloca Deus na frente do seu barco, na direção do seu barco? Ou você coloca o diabo na direção do seu barco? Você escolhe quem dirige seu barco. Se você está na direção do seu barco, muitas vezes você não vai aguentar a pressão das tempestades e muitas vezes você não vai saber para onde ir e o teu barco pode afundar. Agora, se você coloca o diabo na direção do seu barco, na verdade, você nunca vai querer colocar o diabo na direção do seu barco. Você não vai querer colocar voluntariamente. Porém, o diabo, se você abandona a direção, automaticamente ele vai lá e toma a direção do teu barco. E o problema é que o diabo ele quer afundar o teu barco todos os dias. Agora, se você coloca Deus, se você coloca Jesus na direção do teu barco, o teu barco ele ganha uma direção e ganha o destino correto que ele tem que seguir. E, como já diz na Bíblia, quando Jesus está no teu barco, o barco ele não afunda, independente do tamanho que ele seja. Independente se ele é um barco pequeno, se ele é um barco grande, o seu barco não vai afundar com Jesus na direção. Eis aí o exemplo, por exemplo, de pequenos barcos, como diz na Bíblia, que Jesus estava neles e por mais que estavam no meio da tempestade, o barco ele pode até balançar, pode até sofrer ali um balanço das ondas, pode ter a impressão que vai afundar, porém ele não vai afundar, porque na Bíblia está escrito: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que se você está com Ele, você vai vencer o mundo, você vai vencer as tempestades, independente do tamanho do seu barco. Olha o Titanic, por exemplo. O Titanic era um baita de um navio e mesmo assim não deixou ele afundar. Ele foi lá e afundou. Muitas pessoas hoje estão embarcadas em Titanics que estão prestes a afundar. Porém, todos os nossos barcos, eles têm um problema. Todos os nossos barcos eles estão furados. Exatamente. Todos os nossos barcos eles estão furados. Todos os dias acorda com água dentro, que você ou escolhe tirar essa água, ou você escolhe essa água se manter ali. Se manter ali até afundar. E o que isso significa? Isso significa que todos os dias, nem sempre nós vamos acordar motivados. Todos os dias, às vezes, nós vamos acordar desanimados. Nós vamos acordar com medo, vamos acordar com preocupações. Essa é a água que entra no nosso barco. E todos os dias nós temos que estar tirando essa água. E como que nós tiramos essa água? Nós tiramos essa água através de ouvir boas palavras, intimidade com Deus, ler a Bíblia, ouvir boas pessoas que trazem bom ânimo. Assim que nós tiramos essa água desse barco. E esse trabalho, independente se Deus está na direção ou não, esse trabalho é o nosso trabalho. Nós temos o trabalho de tirar a água do barco enquanto Deus está na direção do nosso barco. E Deus vai alcançar o nosso destino. Então lembre-se, com Jesus no barco, o barco não afunda, mas é o teu papel
tirar a água do barco todos os dias, porque nós somos um barco furado. Todos estamos no mesmo mar, todos vamos passar pelas mesmas tempestades, só que cada um sabe a maneira que vai passar de acordo com o seu barco. Escolha ter Jesus no leme do seu barco, na direção do seu barco, para você nunca afundar. E esteja sempre firme, acordando todos os dias, porque as misericórdias se renovam a cada manhã, acordando todos os dias, se renovando e tirando a água do seu barco.